Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Vamos iniciar a fase 2 do ensino bíblico cronológico. Tem pessoas assistindo lá em Erechim, em Sarandi, Bituruna, pessoas que fizeram estudo nessas cidades ou aqui, agora estão morando em outro lugar. Até gente que estava no último estudo com a gente, que mudou de cidade, está lá em Indóia do Sul também. Então todos que estão pela internet são bem-vindos e vocês aqui também. Tenham a liberdade de perguntar, a gente está aqui para aprender juntos. E se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Se no final quiser conversar em particular, a gente está à disposição. Então, iniciando, nós vamos estudar um pouco daquilo que Deus tem para ensinar para a gente das Escrituras, e nós vamos ver o resultado do sacrifício de Cristo, os resultados disso na nossa vida prática. Nós vimos o que Cristo fez por nós, nós entendemos as Escrituras, a necessidade de salvação, por que Cristo tinha que morrer em nosso lugar, o que Ele fez para nos salvar. Agora a gente vai ver o resultado disso em nós, é a continuação. Tá, Ele me salvou, e agora? Também nós vamos ver a nossa posição, a posição que nós temos em Cristo. Isso envolve a nossa identidade. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. E essa identidade vai ser descoberta. O que nós somos hoje? Qual a nossa associação com a pessoa dele? Também nós vamos ver sobre a segurança em Cristo. Então, existem muitas teorias sobre questão de salvação, como que é, se a gente mantém, se a gente não mantém, se é segura, se não é. Então, nós vamos ver o que Deus diz sobre o assunto e confrontar isso dentro das Escrituras. Também outro assunto que vai ser bastante abordado é o papel do Espírito Santo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ele tinha uma atuação muito específica no Velho Testamento, e essa atuação depois ela é ampliada com o sacrifício de Cristo, e a gente vai entender isso à medida que a gente vai estudando. Nós vamos ver também sobre a vida prática, a prática da vida cristã, o nosso dia a dia. E também vamos ver a nossa responsabilidade diante de Deus. Eu sou salvo, eu entendi a salvação, Cristo morreu no meu lugar, e agora? Como que vai ser o meu dia a dia? Então, só para nós nos situarmos, eu vou fazer uma recapitulação rápida, e aí a gente começa a entrar na parte nova. Nós estudamos a Bíblia no seu contexto histórico, cultural, geográfico, linguístico, e fomos entendendo o que Cristo fez por nós. Lá em Marcos, capítulo 14, versos 35 e 36, lembra quando Jesus está lá no jardim de Getsêmani, e ele fala assim: se possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. A atitude de Jesus é de submissão à vontade de Deus, mas ele sabia o que ele passaria. Ele sabia o que ele iria sofrer. E baseado nisso, ele clama: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa hora. Mas nós sabemos que Jesus precisou ir até a cruz para resolver o problema do nosso pecado, a nossa separação de Deus, o problema da nossa morte espiritual, porque o ser humano foi criado com uma parte espiritual para conhecer a Deus, amar a Deus, obedecer a Ele, ter paz, mas por causa do pecado essa parte morreu, e o ser humano tenta preencher esse vazio de muitas e muitas formas, e ele tenta resolver o problema dessa separação à sua maneira, só que se torna inútil, como por exemplo, Adão e Eva com aquelas folhas, ainda tinham medo de Deus, ainda tinham vergonha, ainda estavam separados de Deus. As pessoas na época de Babel tentaram fazer uma torre com as suas obras, o seu esforço, achando que com isso resolveria o problema do pecado, da separação de Deus. Porém foi inútil. Também a gente viu sobre os mandamentos. E algumas pessoas acham: se eu guardar todos os mandamentos, então eu vou conseguir chegar diante de Deus. E a gente vê o que a gente quebra cada um desses mandamentos. Até aqueles que a gente achava que não quebrava, por exemplo, não matarás. Quando a gente vai confrontando isso com as Escrituras, a gente vê que a gente não é tão bom quanto a gente pensa, porque a gente fica irado, a gente deseja a morte das pessoas, a gente fala: fulano para mim morreu. A gente pega e começa a pecar nos pensamentos, nas atitudes, e se a gente acha que segurando os mandamentos a gente não vai cair no inferno, a gente está perdido, porque a gente não consegue, a gente é incapaz de guardar os mandamentos. E lá em Tiago 2,10 diz assim: pois quem obedece a lei toda, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteira.
Alguém pode dizer assim, mas tem uns 2, 3 que eu nunca quebrei. Mas se quebrou uma única vez, ele já é culpado diante de Deus. E o livro de Romanos, que vai ser a terceira parte disso que nós vamos fazer, esse estudo, ele vai ser dividido em 3 etapas, dentro desse período de 15 lições que faremos, que vai até dia 15 de junho. Então uma parte seria a nossa posição em Cristo, a nossa identidade em Cristo e o papel do Espírito Santo. Depois nós vamos para Atos e nós vamos para Romanos. Quando a gente chegar em Romanos, a gente vai ver isso declarado assim, verso após verso, essa verdade saltando aos nossos olhos para a gente entender a dimensão desse sacrifício de Cristo no nosso lugar. Também nós vimos que Jesus foi até o fim, porque nós somos capazes de nos salvar, nós não guardamos a lei, nós não guardamos os mandamentos, nós não conseguimos ser perfeitos, e por isso Cristo precisou morrer no nosso lugar. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, colocaram a coroa de espinhos sobre ele, e muitas vezes nós achamos que o maior sacrifício de Cristo, o maior sofrimento dele, foi o sofrimento físico, por causa dos pregos, dos açoites, mas na verdade o sofrimento maior dele foi a separação de Deus. E aí nós vemos que havia ali a necessidade de Jesus morrer no nosso lugar. Por que Jesus precisava morrer no nosso lugar? Havia de um lado Deus, que é um Deus justo, que exigia o pagamento do pecado. Somos pecadores, culpados diante de Deus, e por isso nós precisávamos pagar isso e nunca conseguiríamos pagar essa dívida. E como Deus sabia que nós não conseguiríamos pagar, mas a justiça dele precisava ser satisfeita, então veio o amor de Deus, que ansiava por nos salvar, por nos conduzir até ele. E aí Deus equilibra tanto a sua justiça quanto o seu amor, enviando Cristo para morrer no nosso lugar. A justiça de Deus faz com que o pecado fosse pago na pessoa de Jesus Cristo. Ele levasse a morte no nosso lugar. E o amor é que ele foi o nosso substituto. Então, Deus foi satisfeito na sua justiça porque Cristo pagou a nossa dívida. Lembra lá em João 19:30? Está consumado. Está tudo pago. Tetelestai. Não precisa pagar mais nada. A justiça de Deus foi satisfeita porque tudo foi pago. Mas como nós não conseguimos pagar, como nós não temos condições de pagar, então Cristo pagou no nosso lugar. Então Deus, no seu amor, providenciou um substituto perfeito, o seu Filho, para morrer no nosso lugar. E aí equilibrou-se a questão da justiça de Deus e o amor de Deus. Quando Jesus diz está consumado e morre ali na cruz, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Isso mostra que o homem pecador, que estava separado de Deus por causa do pecado, agora ele pode chegar diante de Deus. O acesso foi aberto, nós podemos chegar diante de Deus. E Cristo não continuou morto, ele está vivo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tá, a gente estudou tudo isso. E o resumo é o seguinte, em Romanos 3:23, diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão de Deus. O homem pecador está de um lado, e o pecado tem um abismo que ele causou entre o homem pecador e um Deus santo. E agora vem Jesus, morre no nosso lugar, e ele cria esse acesso para que o homem pecador possa chegar diante de Deus. Em Romanos 6:23, querem abrir aí? Pode abrir? Para a gente confirmar o que a palavra de Deus diz para nós. Romanos capítulo 6, verso 23. Que diz o quê? Porque o salário... Vamos esperar todo mundo achar? Romanos é lá mais para frente, passa os evangelhos, passa João, passa Atos, lá no Novo Testamento. Capítulo 6. O verso 23.
e 3. Vocês que estão também assistindo em casa, têm a liberdade de depois, se precisar assistir, quiser tirar alguma dúvida, pode ligar para mim no número particular. Às vezes você não tem, mas quem te enviou o link tem, faça a pergunta e a gente tenta responder depois para vocês. Durante a aula eu não vou conseguir, porque não tem como interagir com o celular e com a aula. Mas aí você pode mandar também a pergunta em particular e a gente tenta esclarecer, tá? Alguém pode ler então? Romanos 6, 23. Porque o salário? O pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte, separação de Deus, merece ir para o inferno, está perdido. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Agora o homem pecador pode chegar diante de um Deus santo, porque Cristo abriu o acesso para que a gente pudesse chegar diante de Deus. Vamos supor que dá um problema aí, cai um raio aqui e destrói o prédio e todos nós morremos. Aí está aquela fila para entrar no céu. E aí, de repente, na hora que você chega lá, Deus pergunta: por que eu vou deixar você entrar aqui no meu céu? O que a gente vai responder para Deus? Eu sou bonzinho? Aí Ele mostra os mandamentos para a gente. Ah, eu ajudava as pessoas? Ele mostra que a gente é pecador. Mas o que a gente pode chegar e dizer para Deus? Porque eu sou pecador e Deus é santo, eu não posso entrar lá. Aí eu posso pensar assim: Cristo pagou os meus pecados. Eu não posso entrar pelos meus méritos, nem pelas minhas obras, nem pelo que eu faço, mas somente por aquilo que Cristo fez por mim. Ele pagou, logo eu posso entrar, porque a dívida foi paga, está consumado, está tudo pago, tetelestai. E em João, capítulo 3, versos 14 a 19, um pouquinho antes de Romanos, vocês estão em Romanos? Aí volta um pouquinho, antes de Romanos é Atos, antes de Atos, João. Romanos capítulo 3, antes da gente ler, só lembrar a história. Nicodemos chega para falar com Jesus. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem que achava que seria bom, melhor que os outros. E ele chega para Jesus. E Jesus fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. A religião dele não resolvia o problema dele. Ele ainda continuava morto espiritualmente, separado de Deus. A sua bondade, porque ele era um praticante, ele era uma pessoa que procurava ser boa, também era insuficiente. E aí Jesus fala: para entrar no reino de Deus, para ser salvo, vamos por popular que a gente fala, para ir para o céu, você precisa nascer de novo. E quando ele fala sobre precisar nascer de novo, aí fica aquela pergunta: como que a gente nasce de novo? E aí Jesus explica para Nicodemos. Vamos ver lá, verso 14 e 15 primeiro, depois a gente vai para os outros. Primeiro 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Tudo que era levantado no madeira é o quê? Maldito de Deus. Cristo foi pregado na cruz, levou a maldição que era para nós. Por quê? Verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida eterna. Nós merecíamos a morte, a separação de Deus, o inferno. Mas Cristo veio e Deus provou o seu amor para conosco. E mandou o Filho dele, o único, para morrer no nosso lugar. João 1,12 fala uma verdade muito importante para a nossa vida. E aqui a gente já entra no começo da nossa identidade em Cristo, de alguns dos resultados dessa salvação na nossa vida. João capítulo 1, verso 12. Alguém leia. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem
de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando a gente nasce, todo mundo fala assim, todo mundo é filho de Deus. Mas quando a gente nasce, a gente não é filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, a gente precisa crer que Cristo na cruz morreu no nosso lugar. Receber Jesus é o quê? Colocar a minha fé no que Cristo fez por mim naquela cruz. Todos que recebem agora são filhos de Deus. Você creu que Jesus pagou seus pecados na cruz? Então agora você é filho de Deus. Você não é mais criatura de Deus, mas filho de Deus. Agora vamos comparar isso com o comecinho do estudo. Nós estudamos sobre um Deus e começamos a estudar sobre esse Deus e vimos que Ele é eterno. Não tem começo, não tem fim. Que Ele é supremo, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, amoroso, misericordioso, gracioso, santo, justo. Esse Deus que a gente viu com todas essas qualidades, características, atributos, não é um Deus distante no céu que não se preocupa com a gente. Como algumas pessoas às vezes tentam definir, dizendo que Deus é um velhinho que está lá, criou o mundo, mas largou aí para a gente se virar. Esse Deus, com tudo isso de atributos, de qualidades, agora, Ele não está longe de nós, mas Ele é o nosso quê? O seu Pai agora, se você crê em Cristo, o seu Pai é eterno, onipresente, onipotente, supremo, soberano, justo, santo, amoroso, misericordioso, gracioso. Esse é o Pai que nós temos. Mas a partir do momento em que nós cremos no sacrifício de Cristo no nosso lugar. Quando fala disso, a questão da salvação ela vai além. Um dos resultados da salvação na nossa vida não é somente não ir para o inferno. A salvação não é um fim em si mesmo, ela é o começo. Cristo veio, morreu na cruz e agora acabou, cada um se vira? Não, é o contrário. Cristo veio, morreu na cruz e nos oferece uma nova vida, uma vida onde a gente tem um relacionamento com o nosso Pai. E não é qualquer Pai, é o soberano do universo. Então Ele nos oferece a salvação, e depois que a gente recebe essa salvação, agora Ele nos oferece o quê? Um relacionamento com Ele. Agora que eu entendi o que Ele fez por mim, porque historicamente nós sabemos, Jesus veio, Ele morreu lá, sei lá, dizem, né? E fica naquela dúvida que o ser humano fica. Agora eu entendo por que Ele teve que vir, por que Ele morreu, o que Ele fez por mim. E aí Deus estende para nós o presente, a salvação. Quando eu recebo isso, falo, foi por mim, Ele pagou os meus pecados. Agora Deus estende outra mão e diz assim, agora eu ofereço um relacionamento pessoal com o meu filho, um pai e um filho. Não um pai qualquer, às vezes ausente, às vezes que não estava, que judiou, às vezes que você não conheceu, às vezes que errou, porque o ser humano erra. Um pai perfeito que nos ama, entregou seu filho no nosso lugar. Um Cristo, um irmão mais velho perfeito, que morreu no nosso lugar, que deu a vida no nosso lugar. E agora é oferecido para nós um relacionamento com Ele. Hebreus 4:14, vamos entender um pouco desse relacionamento que nos é oferecido? Se precisar, tem alguns lugares aqui no meio, mais para cá, na frente. Tá, Hebreus é mais no final da Bíblia, depois de Romanos vai um pouco para o final. Capítulo 4. O livro de Hebreus nós não vamos estudar dessa vez, porque não há tempo para isso. Mas o resumo do livro de Hebreus é o seguinte: Cristo é superior a tudo. Vai falar que a revelação que Deus nos dá em Cristo é superior àquela do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior ao sacerdócio, Cristo é superior à lei, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior à terra prometida, a Josué, Cristo é superior a tudo e a todos. Por quê? Olha o que Ele fez por nós, olha o que Ele nos oferece. Verso 14:
Portanto, fiquemos firmes na fé e anunciamos, pois temos grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Tá. Então, olha só, nós podemos ter confiança, ter firmeza na nossa confissão, na nossa fé, naquilo que acreditamos, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento, na primeira fase, nós estudamos que havia o sacerdote no meio do povo de Israel, e o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes. E o sumo sacerdote, ele podia entrar uma única vez por ano naquele lugar, atrás do véu, no Santo dos Santos. Agora está dizendo que o nosso sumo sacerdote não é um ser humano, mas sim o próprio Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Por isso nós podemos ter firmeza, convicção naquilo que nós acreditamos. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, o nosso sumo sacerdote, ele se preocupa conosco, ele se compadece de nós, inclusive das nossas fraquezas, dos nossos erros, e ele se compadece de nós, porque ele viveu nesse mundo, ele foi tentado, ele passou pelas dificuldades desse mundo, porém sem pecado. Por isso ele podia ser o nosso substituto, que se ele tivesse pecado, ele nunca poderia ser substituto nosso. Mas ele veio viver nesse mundo, morreu no nosso lugar, nunca pecou para ser o nosso substituto, e ele tem pena de nós, se compadece de nós quando nós passamos pelas aflições da vida, pelos problemas, até pelas tentações e dificuldades. Ele se compadece de nós a tal ponto que é o que ele oferece para nós, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que aquele Deus onipotente, supremo, soberano, perfeito, maravilhoso, ele agora, ele está chegando e diz assim, ó, pode chegar na minha presença. Cristo pagou os nossos pecados, e agora ele propiciou para que nós pudéssemos chegar diante de Deus com confiança. Não mais com medo, por causa que eu sou um pecador e Deus vai mandar um castigo para mim, vai me lançar no inferno por causa dos meus pecados, mas agora com confiança, porque Cristo pagou os meus pecados. E a minha confissão é firme, a minha fé é verdadeira, eu não estou confiando em algo vazio, sem sentido. Ele levou os meus pecados e por isso eu posso chegar diante de Deus com confiança, e encontrar lá, diante do meu Pai, o soberano do universo, o quê? Misericórdia e graça e socorro no momento oportuno. Você está passando por alguma luta, alguma dificuldade? Às vezes uma injustiça, um problema, saúde, insegurança, um mundo em guerra e você fica tenso, uma situação de pandemia que terminou, não terminou, está uma bagunça, e você se sente inseguro num mundo desse. Você está passando por um problema financeiro ou familiar, você pode chegar diante de Deus, porque Cristo morreu por nós. Você chega diante do seu Pai, derrama o seu coração diante dele e diz, Senhor meu Pai, eu estou aqui, a minha situação é essa, e eu preciso de Ti. E a Bíblia diz que lá a gente encontra misericórdia, graça, que é favor que a gente não merece, e socorro, no momento oportuno. E quando falo momento oportuno, é interessante, porque a tendência nossa é querer as coisas na hora que a gente quer. Mas Deus sabe a hora que a gente precisa realmente. Deus sabe a hora que é melhor. Às vezes a gente quer para agora, e Deus fala, espera um pouco, que eu preciso ajudar nessa situação, que você amadureça, que você crie um couro mais grosso, que você passe por essa luta por um tempo, porque nisso eu vou te ensinar muitas lições preciosas. E na hora certa, na hora oportuna, na melhor de todas, na mais perfeita, Ele nos socorre e nos ajuda. Um bom exemplo desse socorro em hora oportuna é os discípulos de Jesus, que estão no barquinho, o mar revolto, e ele lá tentando e Jesus dormindo. E aí um deles sacode, Jesus, será que o senhor não se importa? Jesus poderia ter impedido a tempestade,
Ele poderia estar acordado de ter acabado com ela bem no começo, mas todo aquele tempo em que eles levaram aquela luta, foi importante para eles verem o quanto aquilo era impossível, o quanto aquilo não tinha solução, e o quanto Jesus era grande. Tanto que eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Um outro exemplo, quando o povo de Israel chega na frente do Mar Vermelho, Deus podia ter levado eles por outro caminho, podia ter acabado com o exército lá atrás, mas eles chegam naquela situação, um mar na frente, montanha dos lados, o exército vindo atrás para matá-los, um beco sem saída, desespero, e Deus vai lá e abre o mar. Eles terem passado por aquele caminho foi essencial para eles verem o tamanho de Deus, o poder de Deus em ação. Deus socorre no tempo oportuno. Agora nós temos um Pai supremo, soberano, onipotente, que nos ama e que está pronto para estender para nós misericórdia e graça e o socorro na melhor hora possível, na hora certa que Ele tem para nós. E nós podemos confiar nisso. Isso nós conseguimos chegando diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Acheguemos-nos, pois, a Deus com confiança. Obrigado, Vini. Um bombeiro veio socorrer um homem seco aqui. Obrigado, Vini. Continuando então, 1 Pedro, um pouquinho para frente, umas 4 folhas para frente, 4, 5 folhas para frente. Vai ter Tiago, depois de Tiago é 1 Pedro 3, 18. Alguém pode ler o verso 18? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu quantas vezes? Uma única vez. Cristo não morre toda semana. Cristo não morreu um monte de vezes. Uma única vez. Por que uma única vez? Porque foi essencial, foi suficiente, não precisa fazer mais nada, foi perfeito. Antigamente, toda hora os cordeiros eram mortos, todo dia havia sacrifício no templo, porque o sacrifício deles era incompleto, ele só apontava para o sacrifício do Salvador que viria. Agora Cristo morre uma única vez, o justo pelos injustos, no nosso lugar. Para quê? Para conduzir-nos a Deus. Por isso a gente pode se chegar diante de Deus com confiança e encontrar lá um Pai amoroso que estende misericórdia, graça e socorro em tempo oportuno. 1 Timóteo, volta um pouquinho antes de Hebreus, algumas folhas antes de Hebreus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Tá. Esse foi 2 Timóteo. Tem 2 cartas de Timóteo. Esse é bom, tá? Mas a gente vai estudar isso lá para frente. Mas é interessante, já que lemos esse texto, é que assim, ó, o soldado está lá para fazer o que quem o chamou, quem o convocou para a batalha, chama para fazer. E a gente está aqui para fazer o que Deus chama a gente para fazer. É essa comparação ali. Mas vamos lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus tem um desejo muito grande. Ele quer que todos sejam salvos. O desejo dele é tão grande que ele mandou o filho dele. Porque Deus não amou alguns, amou ao mundo inteiro. Ele tem o desejo que todos conheçam a ele e sejam salvos. Porém, muitas pessoas rejeitam o sacrifício dele. Então ele não obriga ninguém. Mas o desejo do coração de Deus é que todos conheçam a verdade. E todos cheguem-se perto dele. Sejam salvos. Versículo 5.
Então, só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, a gente pede as coisas para outros seres, para certas entidades religiosas, ou para um santo, ou para alguma coisa que você acha, ou para um anjo, depende da religião, cada uma fala de um jeito, e acha que precisa dessa intercessão, porque a gente não pode chegar diante de Deus. E o argumento que as pessoas usam é o seguinte: você não pode chegar direto diante do governador e falar com ele, você tem que falar com o assessor, com o secretário, e ele transmite para o governador, certo? Não é essa desculpa que o pessoal dá? Então vamos entender o seguinte: o filho do governador, ele precisa que o secretário agende, ele precisa que o assessor fale, ou ele tem acesso ao pai dele dentro de casa? Cristo é o único mediador entre nós e Deus, e nós temos acesso direto a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sem ele, a gente não chega diante de Deus. E não tem outro mediador, não tem outro que pode nos conduzir a Deus, não tem outro jeito de chegar diante de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Versículo 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Veja que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele deu a si mesmo em resgate em nosso lugar. Por isso é que Ele pode ser o nosso mediador. Por isso que Ele é o acesso até Deus. Por isso que Ele é o caminho. O justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for através dEle. O único mediador entre Deus e os homens, porque Ele se entregou no nosso lugar. E lembra que a gente está falando que a gente agora é chamado não somente para crer em Cristo, mas chamado também para um relacionamento com Deus? Ele é o nosso Pai, nós podemos chegar com confiança diante dEle. Vamos para a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, em Mateus, capítulo 6. E vamos ler esse texto, pensar nessa oração à luz do que nós estamos entendendo agora. Que nós temos um relacionamento diante de Deus. Nós temos um Pai e podemos chegar diante dele, expor nossa vida e derramar o nosso coração diante dele. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Pode ler, eu sei. Tu orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então olha só, quando a gente ora, não é um momento para estar se expondo, para mostrar que fala bonito, que tem uma oratória bonita. O propósito da oração é um relacionamento. Entra no teu quarto e fala com o teu Pai que vai estar te ouvindo. É como você chegar e falar assim: Deus, senta aqui, vamos bater um papo, meu Pai. Preciso conversar com o Senhor. É um filho chegando para o pai falando: preciso de ti. Pai, eu quero ter amizade com o Senhor. Quem tem filho sabe como que é, né? Tem dias que aí você está lá, chega a filha ou filho, fica encostado, conversando, e aí dá umas 11h30 da noite, você fala: vamos dormir, né? Aí ele começa a falar o que ele quer. Não é assim? E aí você vai até 1, 2 da manhã. Mas é o que? Eles chegam perto, querem um aconchego. Quando eles se sentem seguros nesse aconchego, eles abrem o coração. Deus está falando: vem para cá, meu filho. Chega para o meu aconchego, chega para o meu colo e vamos conversar. A oração é um momento de intimidade, de conversa, de comunhão, de amizade com o nosso Pai. Por isso que agora nós somos chamados a um relacionamento. Fomos chamados para a salvação, chamados para crer em Cristo, e agora somos chamados a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Pai. Versículo 7. É intimidade com Deus. Verso 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que muito falarem serão ouvidos. Pode ler o 8 também. Não
Tá. Então, ele fala assim, olha, a oração não é você ficar repetindo sempre a mesma coisa. É um momento de comunhão. E quando você chega diante do seu Pai, ele já sabe o que você precisa. Mas é aquele momento onde você se derrama diante dele. É aquele momento de intimidade. É aquele momento de comunhão. Você com o seu Pai. E aí começa, não fique repetindo. Porque as pessoas quando repetem orações, elas não fazem ideia do que elas estão falando. Aprendeu desde pequenininho a repetir, repete, não sabe o que é. Então vamos ver essa oração que Jesus ensinou, não à luz de repetições, mas à luz de entender o relacionamento que nós temos e podemos ter com o nosso Pai. Versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Começa assim: Pai nosso que está nos céus. O filho chegando, tem lugares para cá, se quiser, fica à vontade. O filho chegando diante do Pai para ter um relacionamento. Meu Pai, meu paizinho, estou aqui, ó. E aí fala: santificado seja o teu nome, seja santo o teu nome, seja declarado santo o teu nome. Você começa a oração já declarando quem Deus é para você. Ele é um Deus santo, maravilhoso, que está lá no céu, que tem o controle de todas as coisas, que cuida do universo todo, e ao mesmo tempo, um Deus tão grandioso, que tem o controle do universo inteiro, se preocupa comigo individualmente, e eu posso falar com Ele como meu Pai. Pensa só que esse que você vai chegar e chamar de Pai, e conversar, e se abrir, e ter intimidade com Ele, é o Deus soberano do universo, criador dos céus e da terra, que tem o controle de tudo, que está lá nos céus, mas se preocupa individualmente com você aqui na terra. Versículo 10, é comunhão com o nosso Pai. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Interessante que hoje muitas pessoas têm orado assim: Deus, eu determino. Deus, eu mando. Deus, você tem que fazer isso. Mas o que Jesus nos ensinou é o seguinte: Pai, seja feita a tua vontade. O exemplo de Jesus foi dado lá no Getsemane. Lembra que ele falou: se possível, passa de mim essa hora, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade, tanto no céu como aqui na terra. Lá no céu os anjos obedecem? Obedecem. Ele tem o controle dos astros do universo? Tem. E será que eu aqui na terra tenho a mesma disposição de obedecer o meu Pai? De ter o mesmo carinho, de estar disposto, buscando fazer a vontade dele e não a... Por que dá briga no casamento? Porque tem que prevalecer o que eu quero. Porque tem que ser a minha vontade. Mas a gente se esquece que o nosso relacionamento com Deus é que tem que ser prevalecer a vontade de Deus e não a minha. Se eu aprendo isso no meu relacionamento com Deus, os meus relacionamentos na terra vão ser transformados. Seja pai com filho, filho com pai, marido, esposa, seja no trabalho, o empregado, o patrão. Porque não tem que prevalecer o que eu quero, tem que prevalecer o que Deus quer. Seja feita a tua vontade, tanto nos céus quanto na terra. Ele é o meu Pai, Ele me ama, Ele se preocupa comigo, e o desejo da minha vida é que a vontade dele seja feita na minha vida. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é dependência de Deus. Porque eu posso até ter uma condição boa hoje, mas se estourar uma guerra aqui, você perde tudo. Nós estamos vendo lá na Ucrânia, pessoas saindo correndo de repente. Quando eu morei em Minas, eu fiz amizade com um sírio. E ele estava numa situação, coitado. Chegou da Síria precisando de cesta básica, de ajuda de tudo. E o que ele era? Ele era o assessor do governador. Estourou a guerra, o homem saiu correndo com a família, com uma malinha, ficou sem nada, precisando da ajuda dos outros para viver. A mesma coisa, gente, é a gente aqui. O dia de amanhã é incerto. A gente pode ter, às
vezes um recurso. A Bíblia até fala que o prudente, ele vai ajuntar as coisas para não faltar amanhã. É verdade, não estamos dizendo que é errado você ter uma poupança ou ter alguma coisa para garantir a sua vida. Porém, a nossa confiança não pode estar nos bens desse mundo, porque eles são passageiros. Quem é da minha época, eu não vou me entregar aqui, mas como eu passei pelo plano Collor, né? Já estou me entregando. Quantas pessoas, de repente, do dia para a noite, ficaram quase sem nada, porque eles viviam dos juros. Acabou, trancou o dinheiro deles no banco, o cara ficou sem nada, às vezes não tinha nem onde morar. O mundo, a vida nesse mundo é incerta, e a nossa dependência tem que estar em Deus para as mínimas coisas e para as básicas. Quando Deus fala lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele começa falando o quê? Ele me guia mansamente pelas águas tranquilas, pelos pastos verdejantes. O pastor de ovelhas tinha que levar ela para comer, para tomar água, ela dependia dele para tudo. E nós também devemos depender do nosso Pai para tudo da nossa vida. Para as coisas grandes e para as mínimas. É por isso que quando a gente senta para comer, a gente tem que agradecer a Deus. Muito obrigado, porque eu tenho comida na minha mesa e tem tanta gente que não tem. Aprender que todas as coisas que nós temos, sejam muitas ou poucas, é porque Deus nos abençoou e nos ajudou para que a gente tivesse. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós vemos nessa oração a dependência de que eu preciso do perdão de Deus, senão estou perdido, que me traz uma responsabilidade. Puxa vida, Deus me perdoou tanto, por que eu não posso estender o perdão para o outro? Olha quanto Ele me perdoou, e agora às vezes eu, por tão pouco, não quero mais falar com alguém, não quero perdoar a pessoa, não quero mais ter um convívio com alguém. Então, Deus traz para nós o lado da lembrança do que Ele fez por nós, de que dependemos dEle, inclusive para receber o perdão e a salvação. Deus traz junto com isso o nosso dia a dia, que nessa hora eu estou colocando diante de Deus assim: Deus, já que o Senhor me perdoou, eu também estou disposto a perdoar. Será que algum dia a gente orou pensando no tamanho dessa responsabilidade? O nosso relacionamento com Deus a partir de agora é um relacionamento que traz para nós tantas bênçãos, e nós estamos vendo a primeira delas, que é essa intimidade. Ele é o nosso Pai, mas traz junto com a bênção o quê? Uma responsabilidade. Eu sou filho, e como filho eu tenho que procurar imitar o meu pai, e mesmo que doa seja difícil para mim, eu já fui tão perdoado, fui perdoado tantas vezes, em uma dívida tão grande, que eu tenho que aprender com o meu pai a perdoar os outros também. Na frente a gente vai entrar mais detalhes sobre isso, porque a Bíblia é repleta de exemplos, a gente vai passar por isso nas próximas lições, provavelmente daqui 2 semanas. Verso 13. E não nos leves à tentação, mas livra-nos do mal. Tá. Não nos deixe cair em tentação, não nos permita, mas livra-nos do mal. A oração traz a dependência, a comunhão, o relacionamento e o que? Pedir: Deus, eu preciso do Senhor para o Senhor me proteger. Existem tantas coisas ruins, existem tantas pessoas querendo fazer mal, existem tantos perigos nesse mundo, seja no mundo físico ou até no espiritual, e eu preciso do Senhor para o meu dia a dia. Eu preciso da tua proteção, eu preciso do teu cuidado. Bom, recapitulando um pouquinho então sobre isso, nós somos chamados a um relacionamento, nós temos um Pai, e esse Pai, a Bíblia fala que Ele é eterno. Se Ele é eterno, e Ele promete para mim vida eterna, Ele é o único que pode prometer isso, e o único que tem condições de cumprir isso. Se eu disser para vocês, semana que vem, nesse mesmo horário a gente vai ter o estudo aqui, e eu morrer, ou eu for atropelado, ou acontecer alguma coisa comigo, eu não vou poder cumprir isso, porque eu não sou eterno. Agora Deus promete vida eterna, e Ele é o único que pode cumprir isso, porque Ele é eterno. Por isso que lá em João 3,16 fala o quê? É todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora vejam isso: crer não é só saber,
Não é só, eu sei disso, beleza, joia. Não, eu coloco a minha confiança, eu dependo dele, eu confio que foi por mim, e eu preciso do perdão dele, preciso do sacrifício dele no meu lugar. O meu Deus, o meu Pai, ele é supremo e soberano. Logo, ele pode e tem condições de cumprir a promessa. Por quê? Não tem ninguém superior a ele que venha chegar e dizer assim, ó, você não pode prometer isso porque eu sou maior que você e eu vou te impedir de fazer isso. É que nem você chegar às vezes numa firma, negocia lá com o vendedor, daqui a pouco chega o dono da firma e fala, não, essa negociação não, você ficou louco? Porque um superior impediu. Deus não, ele é supremo e soberano. Ninguém pode impedi-lo de cumprir aquilo que ele prometeu. Também, ele é onipotente, ou seja, ele tem poder para cumprir o que ele prometeu. Às vezes a gente pode falar assim, eu vou fazer tal coisa, mas chega lá, eu não consigo fazer. Deus não tem nada nesse mundo que ele não possa fazer. Se ele prometeu vida eterna, ele tem condições de dar essa vida eterna. Também ele é onisciente e onipresente, ou seja, ele sabe tudo que a gente já fez, dá um frio na barriga, tudo que a gente já pensou, ele já viu tudo que a gente já fez, e ele fala, eu te dou tudo, tá? Até aquilo que você não quer que ninguém saiba, mas ele sabe, ele pagou, e te oferece de presente a salvação. Ele tem condições de dar a vida eterna para a gente. Também, a Bíblia fala que ele é amoroso, misericordioso e gracioso. A salvação que ele oferece para nós é o estender do seu amor e da sua graça. Nós não merecemos, mas ele escolheu ofertar a nós, o seu Filho, para nos dar a vida eterna. Também ele é santo e justo. Esse texto a gente vai estudar daqui a pouco, nem vamos ler, tá? Ele é santo e justo. Como um Deus santo, a gente não podia chegar diante dele, certo? Mas Cristo diz, eu paguei todos os pecados. Lá em Isaías 53:10, que a gente estudou na primeira fase, Deus disse, eu estou satisfeito. E agora Deus nos aceita na sua presença, porque Cristo pagou os nossos pecados. Também Deus nos aceita na sua presença, porque Ele é justo. E toda a dívida foi paga na pessoa de Jesus Cristo. E Ele fala, determina como um juiz, bate o martelo, Cristo disse está consumado, eu aceito o pagamento, você pode ser meu filho, você pode ter vida eterna. Então esse é o nosso Pai, que nos chama a um relacionamento íntimo com Ele. Vamos ver 1 Pedro 1, depois vocês vão entender, a gente vai ler esse texto. 1 Pedro capítulo 1, mais no finalzinho da Bíblia. Primeira Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Tá. Olha só, nós fomos resgatados, não foi com dinheiro, não foi com ouro, com prata, com ações, não foi com nada disso. O preço foi o mais alto de todos. Porque o preço mais alto que pode existir é a vida. Se alguém pôr uma arma na sua cabeça e falar entrega a chave do carro, você entrega na hora, porque a vida vale mais que o carro. Se alguém chegar lá e levar tudo que tem na sua casa, todo o dinheiro da sua conta, o seu carro, tudo que você tem, você entrega para continuar vivo, não é assim? O preço mais alto que pode existir é a vida. E Cristo deu a vida no nosso lugar. Eu já ouvi muita gente dizer assim, ó, essa salvação é muito barata, porque, é só crer. E eu digo exatamente o contrário, essa salvação é tão cara, mas tão cara, mas tão cara, que nunca, nenhum de nós poderíamos pagar. E nós precisávamos que viesse alguém e pagasse no nosso lugar com a própria vida, que é o preço mais alto que pode existir. Então essa salvação não é barata, ela é tão cara, mas tão cara, que a gente nunca teria condições de ganhá-la ou merecê-la. Por isso que precisava ser graça, Deus estendendo para nós.
A vida inteira nós aprendemos coisas. Nossos pais nos legaram muitas coisas. E algumas delas boas e algumas delas, às vezes, nem tanto. Algumas delas erradas na melhor das intenções. Mas Cristo nos resgatou de toda a nossa confiança em coisas erradas, da herança de pecado que a gente traz na nossa vida, que vem desde Adão até hoje, pelo precioso sangue dele, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Lembra quando João Batista viu Jesus chegando e falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele nos dá essa salvação e com isso nos dá esse relacionamento com o nosso Pai, que é tudo isso que nós estudamos até agora. E nós somos chamados a essa intimidade, a essa comunhão. E como na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, ó Supremo e Soberano, onipotente, onisciente, onipresente, seja feita a tua vontade, tanto nos céus quanto na terra. O relacionamento com Deus traz o achegar-se, o estender de graça, de misericórdia, o socorro, e traz a responsabilidade. Olha quem é o meu Pai. E a gente vai continuar estudando, entendendo um pouco mais sobre essa nossa identidade que a gente tem em Cristo, essa nossa posição que a gente recebe como benefício da salvação que Ele nos dá. Para a gente comparar, lá em Gênesis 1, versos 2 e 3, diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí no 3 diz assim: então disse Deus, haja luz, e houve luz. Bom, quando Deus fala, haja luz, Deus fala e algo de bom acontece. Quando Deus diz algo para a gente, algo de bom vai acontecer na vida da gente. Quando a gente ouve o que Ele fala, algo é transformador na nossa vida. E aqui a gente tem que ir aprendendo que eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho uma identidade agora nova, eu sou filho de Deus, está lá no meu RG espiritual, filiação, Deus é o meu Pai. E aí também tem que tudo aquilo que Deus diz pode produzir algo maravilhoso na minha vida. E a gente tem que aprender que se eu sou filho dele, eu tenho que estar pronto para ouvir a palavra dele, porque cada vez que ele fala algo, algo de bom vai acontecer. E começou assim lá na salvação. Tem um texto em 2 Coríntios, capítulo, vamos ler Efésios primeiro, Efésios 2, para a gente entender. A gente vai ler Efésios e 2 Coríntios. Nós estamos fazendo uma comparação com o começo do mundo, quando Deus diz haja luz e houve luz. Havia trevas, escuridão, mas a palavra de Deus transformou o universo inteiro. E algo de bom aconteceu quando Ele disse. E nós temos que aprender que algo de bom acontece nas nossas vidas, quando a palavra de Deus tem autoridade sobre nós. Então, Efésios capítulo 2. Efésios fica perto de Romanos. Se você chegou ali em Coríntios, é bem pertinho. Coríntios e Efésios é bem pertinho. Na minha Bíblia, página 1180, mas cada Bíblia muda um pouquinho, de acordo com o tamanho dela, né? E o tamanho da letra. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente. Só um pouquinho para o pessoal terminar de achar. Todo mundo achou? Efésios 2. Obrigado, Tomás. Pode ir agora, manda bronca. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Nós éramos pecadores? Sim. E nós estávamos mortos, separados de Deus, mortos espiritualmente, merecendo o inferno. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, por causa do que Cristo fez. E aí, pela graça, sois salvos. Não é pelas obras, não é pela igreja, pela placa, pela denominação, é pela graça, porque Ele nos deu de presente. E aí em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler lá, um pouquinho antes, algumas folhas antes, mais para o final da Bíblia, mas poucas folhas dali. 2 Coríntios, Corinto era uma cidade na região da Grécia. É o meu, mas eu não tenho como desligar porque está filmando. Aprender a pôr no silencioso da próxima vez. Tá. 2 Coríntios, capítulo 4,
Versículo 3. Vou ter... Ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ele está encoberto é para quem? Para quem se perde. Quem não conhece, não entende o que Cristo fez por nós, a palavra evangelho é boa notícia. Amar, a gente estava perdido, a gente estava morto. A boa notícia, Cristo nos deu a vida eterna. Mas se as pessoas não estão vendo isso, elas estão o quê? Perdidas. Tá? Versículo 4. Nos quais o Deus desse século seguro o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam à luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes o inimigo cega as pessoas para que elas não entendam, não vejam, não resplandeça para eles a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Lembra que quando a gente estudou em João 8, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas para aqueles que não querem crer, eles ainda permanecem cegados, fechados em trevas, porque não querem confiar, entender ou crer no sacrifício de Cristo no lugar deles. Versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha só como é precioso esse texto. A gente lembra que em Gênesis 1, Deus disse: haja luz e houve luz. Agora fala assim, ó, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, porque elas não entendem, elas não creem no evangelho. Aí diz assim: porque Deus que disse, haja luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando nós entendemos o evangelho, Deus ilumina a nossa mente para que a gente entenda, para que a gente creia, para que a gente confie no que Jesus fez por nós. E é Ele que vai levar, haja luz, dá vida para aquele que estava morto, dá luz para aquele que estava na escuridão. E nós dependemos de Deus para tudo. E aí a gente vai vendo o que Ele fez por nós, a dimensão disso, vai clareando dia após dia o que Ele fez e o nosso relacionamento com Ele. Versículo, vamos para Gênesis, lembrar alguma coisa aqui, depois a gente vai comparando mais. E algumas vezes, principalmente nesse primeiro dia, na próxima, a gente vai fazer algumas comparações com a fase 1. Que a gente compara o que a gente já estudou com as coisas que são acrescidas à medida que a gente vai entendendo mais as Escrituras. Por isso que às vezes eu falo, ó, é difícil a pessoa às vezes entender a 2 sem fazer 1. Tem uma pergunta aqui, gente, vamos lá. Voltando no Coríntios, Tá. nós estávamos vendo, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sim. Então, a luz do Evangelho da glória é igual e semelhante à imagem de Deus. Aí eu lhe pergunto... Cristo é a imagem de Deus, aqui no caso. Sim. Cristo é a imagem de Deus, tá? Aí, eu acho que cada um tem um modo de ver Deus. Quando eu chegar no céu, se Deus e eu vou me dobrar os joelhos a Ele, e como que você imagina Deus? É uma luz, uma bola de fogo? Uma boa pergunta, como que você imagina Deus? Tá? Eu não vou responder hoje, porque a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, tá? Inclusive, assim, a gente nos pergunta assim, como que vai ser lá no céu? Como que eu vou ser lá no céu? Vou ter 30 anos, 50, 80? Não tem essas perguntas? Mas eu não vou responder hoje, porque vocês sabem que eu sou chato. Mas à medida que a gente for chegando, a gente vai lá. Na verdade, diz que Cristo é a imagem de Deus. Então está dizendo que a face de Cristo seria semelhante a Deus? Sim. Essa que é Sim. Nós vamos ver daqui a pouco, só vou dar uma palhinha aqui, mas a gente vai estudar isso mais fundo. Quando fala aqui, Jesus mesmo disse para os discípulos, um dos discípulos chegou e perguntou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, vocês estão vendo a mim? Então Jesus, não tanto o aspecto físico, mas o aspecto espiritual, Jesus refletia a glória de Deus, para que as pessoas conhecessem um pouco sobre Deus. Mas Deus, Ele é Espírito. Então, por isso que Jesus na terra, no tempo na terra, Ele refletia essa glória do Pai, para que nós pudéssemos ter uma pequena noção do quão glorioso o Pai é. Tá?
Bem colocado, a gente vai crescer nisso daqui, nesse entendimento, e é uma boa pergunta. Agora veja só o que ele falou, a imagem de Deus, certo? Em Gênesis 1:26, e a pergunta dele foi boa, porque traz aqui, a gente, bem nesse texto, que Deus disse, façamos o homem e o quê? A nossa imagem e semelhança. Agora, como que é essa imagem de Deus? E a gente estudou já sobre isso, por isso que eu não estou entrando em detalhes, porque a questão espiritual do nosso relacionamento com Deus, certo? Só que a gente sabe que por causa do pecado isso foi o quê? Perdido, não foi? Então vamos lá em 2:7, Gênesis 2:7, e continuar essa comparação, e a gente vai ver onde a gente vai parar com ela. Porque depois a gente vai para o Novo Testamento. Gênesis 2:7 fala que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o quê? Fôlego de vida. Então, o ser humano foi criado do pó da terra, mas se não fosse o toque de Deus, se não fosse Deus soprar nele o fôlego de vida, ele não seria nada a não ser um boneco na terra. Certo? Também é a mesma coisa com a gente. Porque Deus que disse, lembra do verso lá que a gente está vendo? De trevas resplandeça, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Ou seja, nós estamos espiritualmente mortos, o toque de Deus na nossa vida que produz vida. Do mesmo jeito que foi produziu vida espiritual para Adão, o mesmo toque de Deus na nossa vida que vai produzir vida. Por exemplo, se a gente vai olhar o que Jesus falou com Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, você precisa do toque especial de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer o quê? Espiritualmente. E como que Adão nasceu espiritualmente? Quando Deus dá o toque dele em Adão, e Adão tem vida. E também a mesma coisa com a gente. E o ser humano foi feito à imagem de Deus, mas perdeu isso por causa do pecado. Agora olha o que diz Romanos 8:29. E aí vocês vão entendendo que a gente pega algumas histórias, relembra e vai para o Novo Testamento para ver o que isso tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia. Romanos 8:29. Então alguém pode ler. Porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que com o pecado nós perdemos aquela imagem de Deus, certo? Agora está dizendo que ele traçou um destino para nós, não é? Nos predestinou, quer dizer, dar um destino antes. Ele nos conforma à imagem de Cristo. Ou seja, ele é o irmão mais velho, o primogênito, e agora Deus quer que nós nos conformemos à imagem de Cristo, sejamos dia a dia mais parecidos com Ele. Aquela imagem que foi perdida pelo pecado, agora é restituída pelo sacrifício de Cristo no nosso lugar. E aí nós somos chamados, veja só que existem dois momentos: o momento em que eu recebo perdão e recebo vida espiritual, e recebo um chamado. Olha, você tem um destino para a sua vida. Você é um predestinado. É que nem o pessoal fala às vezes, né? Acontece uma coisa, esse cara está predestinado, olha só o que acontece com ele. Então, nós somos predestinados a sermos conformados à imagem de Cristo. Dia a dia. Primeiro, recebe a vida espiritual que a gente perdeu. E agora, dia a dia, procurando ser conformados à imagem de Cristo. E quando a gente chegar no céu, vamos ser mais parecidos com Ele. E aí, 1 João, capítulo 3, verso 2. Mas bem no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 3, o verso 2. Ser parecido com Cristo é questão de Atitudes. Então assim, vamos bem colocado. O que é o ser parecido com Cristo, conformados à imagem de Cristo? Primeiro, a gente tinha perdido a vida espiritual, agora a gente tem a vida espiritual e tem um relacionamento com Deus. Deus é o nosso Pai.
Já nos tornamos parecidos com Cristo porque somos irmãos dele e temos o mesmo Pai. Certo? Além disso, vem o dia a dia, de cada dia eu procurar parecer mais com ele no meu relacionamento, no meu dia a dia, na minha conduta, na minha maneira de agir e de pensar. E um dia vai acontecer aqui o que está em 1 João, capítulo 3. O verso 2 diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Lá em João 1,12 fala o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Agora nós somos filhos de Deus. Você creu em Jesus como Salvador? Você o recebeu como Salvador da sua vida? Então você é filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quer dizer, a gente não sabe com certeza o que a gente vai ser ainda, certo? Mas sabemos, podemos ter certeza, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, a gente não sabe lá no céu se eu vou ter 30 ou 50, como vai ser, se eu vou ser alto ou baixo, como que vai ser. A gente só sabe de uma coisa, e é o que eu preciso saber, e é o mais importante de tudo: nós vamos ser semelhantes a Cristo, porque nós vamos vê-lo como ele realmente é. A imagem de Cristo a gente ganha recebendo vida espiritual, a gente vai se conformando dia a dia para ficar mais parecido com o nosso irmão mais velho, e um dia lá no céu, esse trabalho vai ser completo, porque nós havemos de vê-lo como ele realmente é. Nós vamos ser totalmente parecidos, totalmente não digo, nós vamos ser realmente parecidos com ele. Vamos continuar? Efésios 1. E agora a gente vê que a gente antes ia pela sequência, cronologicamente, e agora a gente vai indo para pegar as provas, para ver o que isso tem a ver com o nosso dia a dia. E é por isso que eu falo, isso agora a coisa começa a apertar, porque envolve o nosso dia a dia, envolve o nosso relacionamento, envolve o que nós somos. É muito bom, é gostoso e traz a nossa responsabilidade também. Efésios 1, 12. Naquele tempo estavas em Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá, esse é o 2,12. Ótimo. Olha só o que a gente era. Não é o texto que eu te escolhi, mas olha só o que a gente era. Olha só. Naquele tempo, antes de conhecer a Cristo, o que a gente era? A gente não tinha esperança, a gente não tinha Deus, a gente não tinha Cristo. A gente estava perdido. Vamos agora no 1,12. A fim de sermos para o louvor da tua glória, nós que recebemos Cristo. Bom, nós recebemos a Cristo. O livro de Efésios, ele é riquíssimo. E ele é interessante que ele traz dois blocos. Do 1 até o verso, do 1 ao 3, fala tudo o que Cristo fez por nós. Do 4 para frente, fala o que isso vai ter a ver com o meu dia a dia. Fala de coisas como o pai vai tratar o filho, como a mulher vai tratar o marido, como o marido vai tratar a mulher, como vai envolver o relacionamento com pessoas no relacionamento de trabalho. Fala como eu devo andar nesse mundo, fala como eu devo me portar diante de circunstâncias difíceis. Ele vai abordando todas as coisas práticas da vida. Mas antes ele estabelece as pessoas para elas entenderem o que Cristo fez por elas. E aí fala assim, olha, ele nos salvou para a gente ser para o louvor da sua glória. Ele deu um destino para a nossa vida. E aí termina com a expressão, em Cristo. Se você quer entender o livro de Efésios, você tem que entender essa expressão em Cristo. Só nos 2 primeiros capítulos aparece 14 vezes, ou em Cristo ou nele. Ou seja, para você entender, se uma coisa é muito repetida, ela tem grande importância naquele contexto, naquele texto também. Então, em Cristo, o que nós temos em Cristo? Aí vai ter um monte, vai falar da redenção, da remissão, da salvação, mas quando chegar em Romanos a gente estuda isso. Versículo 13, o que a gente tem em Cristo? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Tá, vamos parar um pouquinho então, vamos aqui. Pode ler os fosse selados. Fosse selados com o Espírito, Santo Espírito da promessa. Então vamos lá. Em quem vocês estão? A gente está em quem?
Em Cristo. Em Cristo nós somos salvos, fomos perdoados, nós temos acesso a Deus. Em Cristo nós podemos chegar com confiança diante de Deus, certo? Nós temos um relacionamento com nosso Pai, nós temos a vida eterna. Então nós estamos em Cristo. Em quem vós estáis? Depois, como que a gente está em Cristo? A gente ouviu a palavra, a gente entendeu o Evangelho, e tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo. Então a gente ouve a palavra, a gente entende, mas a gente tem que colocar a nossa fé, a gente crê. Quando a gente crê, aí a gente é marcado, é selado com o Espírito Santo. Essa ideia de selo tem aquela ideia de destino traçado, ou como marca de propriedade, que é o que o texto diz mais diretamente. Antigamente marcava o gado, né? Alguns marcam, até hoje marca o gado, para quê? Esse daqui é meu. Olha só como Deus fez. A gente ouviu a palavra, a gente ouviu o estudo bíblico, entendeu o que Cristo fez por nós. A gente entendeu o Evangelho, a boa notícia. Deus estendeu o seu amor e mandou o Filho dele morrer no nosso lugar. Certo? Quando eu creio nisso, Deus coloca o Espírito Santo dentro de nós como garantia de que a gente é dele. Uma nova criatura, uma nova vida. Deus resplandece no nosso coração, o Espírito Santo vai morar dentro de nós, e é a garantia que Deus nos deu. Olha só o 14. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele é o quê? O penhor, a garantia de que a gente pertence a Deus até o dia do resgate. Então, eu creio, Deus coloca o Espírito Santo dentro de mim e fala assim: agora você é meu. E o Espírito Santo vai ficar em você até o dia do resgate, até o dia que você for para o céu, o dia que eu vou te levar para a minha presença. Então Deus coloca o Espírito Santo dentro de nós como uma garantia de que nós pertencemos a Ele, no momento em que nós queremos. Não é uma experiência estática que vai acontecer daqui a 1 ano, 2, 5, 10. Você ouviu, você entendeu o Evangelho e você creu. Naquela hora você está em Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de você, você recebe uma nova vida, você recebe uma vida espiritual, e ele é o Espírito Santo que mora dentro de você, a garantia que Deus deu de que nós pertencemos a Deus, a Cristo. Agora pensa só na dimensão dessa garantia. Se o Espírito Santo mora dentro de nós e ele é a garantia que Deus nos deu, quem pode tirar isso da gente? Quem pode tirar essa vida eterna da gente? Em João capítulo 10 vai dizer que João capítulo 10 vai falar mais um pouco dessa garantia que a gente tem. João capítulo 10. É que você está entendendo, João? É do Evangelho de João. Então o que acontece? João escreveu o Evangelho, que está lá no começo do Novo Testamento, e ele depois escreveu 3 cartas que está lá perto de Apocalipse, e ainda escreveu Apocalipse. Então ele escreveu 5. Então nós vamos ver o João lá no começo, lá do Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então ele nos dá a vida eterna, presente, dádiva, e ele falou: e ninguém tira da minha mão, jamais perecerão. Ou seja, se alguém quer tirar a nossa salvação, vai ter que brigar por quem deu pra gente, que é Cristo. Ele deu e ele garante. Ele falou: quero ver quem tira da minha mão. Ninguém vai tirar da minha mão, jamais perecerão, porque a vida que eu dei é eterna, e porque eu paguei todos os pecados, porque eu disse: está consumado, o perdão está dado, e aqui eu estou prometendo vida eterna, e ninguém tira isso. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele falou: se não bastasse eu dar garantia para vocês, eu vou dizer ao meu Pai é maior que todos, Ele é supremo, Ele é soberano, e da mão do meu Pai ninguém tira. Então é como se a garantia fosse tripla. Estamos na mão de Cristo, ninguém tira, jamais perecerão, é um presente, eu dei a vida eterna. Estamos na mão do Pai, ninguém vai tirar, porque o meu Pai é maior que todos, ninguém vai conseguir tirar dele. E o Espírito Santo vai morar dentro de nós como uma garantia que Deus dá de que nós pertencemos a Ele. Então esse Deus
que nós estamos entendendo, estudando, conhecendo dia a dia, ele é a nossa garantia. Porque o Pai segura a mão, estamos na mão do Filho, a mão do Pai e o Espírito dentro de nós. Se a nossa salvação dependesse, segura na mão de Deus e vai, nós estávamos lascados, porque uma hora cansa e cai. A gente não aguenta. Então é Ele que nos segura, o Filho nos segura, o Pai nos segura e quero ver quem tira. E ainda para aumentar essa garantia, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Deus é a garantia da nossa salvação, não somos nós. É Ele, o que Ele promete, o que Ele fala, o que Ele fez. E, além de ser a nossa garantia, Ele também é o nosso Pai. Lá em Gênesis 2:8, pensando nessa garantia, nesse relacionamento, no nosso Pai, lá em Gênesis 2:8 a gente estudou que Deus fez um lugar maravilhoso, colocou Adão e Eva para morar lá dentro, plantou um jardim. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Porém o pecado fez o homem se afastar e sair dali. Se afastou, morreu espiritualmente e foi expulso do jardim, não foi? Agora Deus promete para nós, não somente a salvação da alma, mas Ele promete um lugar maravilhoso para aqueles que confiam em Cristo como Salvador. E essa promessa aparece em diversos textos. Vamos ver alguns deles? João 14, 1-3. Vocês viram que João e Romanos a gente vai bastante, né? João 14, 1-3. Uma curiosidade sobre o Evangelho de João é que os evangelistas a escreveram. E ele coloca a maior parte do Evangelho, a grande maior parte do Evangelho, é na última semana de Jesus aqui no mundo. Ele separa alguns capítulos para falar de Jesus no Getsemane, na última ceia ali também. E Jesus falou para os discípulos: olha gente, eu vou para a casa do Pai, vocês não vão me ver mais. Está ali na ceia com os discípulos. E os discípulos começam a ficar tristes. Quer dizer que a gente seguiu por 3 anos e agora a gente não vai se ver mais? O que vai acontecer da gente? O que vai acontecer com a gente? O que vai ser de nós agora, Senhor? E a tristeza começa a inundar o coração deles. Jesus falando que vai morrer, Jesus falando que vai para longe. E aí, verso 1, 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também? Quantas vezes o nosso coração vira um turbilhão de sentimentos? Fica perturbado. A insegurança, a ansiedade, o medo do amanhã mexe no nosso íntimo e aquilo vira um turbilhão. E Jesus vira para os discípulos que estão naquele turbilhão de emoção, pensando que serão abandonados, que não terão mais solução na vida, e ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Outra versão diz: pois vou preparar-vos lugar. Não parece um pouco contraditório? Ele diz que tem lugar, depois diz que vai preparar lugar. Então vamos pensar num hotel. Você liga lá: ó, quero reservar para ir no final de semana com a minha família. Tem lugar? Tem. Mas quando você está para chegar lá, você vai chegar na sexta, o que eles fazem? Dão uma limpada, pelo menos a gente espera que façam, né? Dão uma limpada lá no lugar, troca a roupa de cama, não é assim? Para o quê? Preparar o lugar que estava reservado para você, mas deixar ele cuidadinho, limpinho para você. Jesus está falando: na casa do meu pai tem lugar para todos vocês. E eu vou na frente e vou deixar o seu quartinho pronto ali, vou deixar o seu lugar preparado, a sua cama fofada, eu vou preparar esse lugar que já está pronto, mas para receber você de uma forma especial. E aí verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Jesus promete que Ele ia para lá e que um dia nos levaria para estar junto com Ele para... Ele prometeu a vida eterna e Ele promete um lugar maravilhoso e Ele diz: eu estou lá e eu vou receber você na minha presença. Os 12 discípulos. Ele fala isso para os discípulos, só que tinha um deles que não creu. Por quê? Credes em Deus, crede também? Para quem não creu não tem essa promessa, é só para os que creram. No meio deles tinha um que não creu. Versículo 6, aí um dos discípulos, no 5, fala assim: Senhor, tinha um Tomé lá, né? O Tomé era bem parecido com a gente. Mas Deus, calma, explica um negócio aqui, Jesus. Que história é essa? A gente nem sabe para onde o Senhor vai, como que a gente sabe o caminho? E aí Jesus responde, verso 6, eu sou
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele tem um lugar preparado, Ele está lá nos esperando. E Ele quer que a gente esteja com Ele sempre lá. Continuando, Apocalipse 21. Versos 11. Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá no finalzinho. A gente poderia ler do 10 até o final do capítulo, mas isso fica mais para frente, só para a gente ter uma pequena ideia do que ele tem preparado para nós. Olha só, versos 10 e 11. Alguém leia, por favor. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Tá. Nós não estamos estudando Apocalipse, mas esse texto já ajuda a gente a entender algumas coisas. Olha só, João tem uma visão do que vai ser o céu, do que vai ser esse lugar maravilhoso, e aí ele começa a descrever o lugar. Aí ele fala assim, olha, o fulgor, a glória. Aí ele fala, como que eu vou achar palavras aqui? Era semelhante, muito como jasmino. Veja só, ele está descrevendo, tentando descrever algo que ele não tinha palavras. Ele fala, gente, o que eu estou vendo aqui é maravilhoso, é lindo, é demais. E não tem como comparar com nada aí na Terra. Então eu vou tentar, é semelhante a isso, parecido com, como que ele está tentando achar palavra para descrever. Isso quer dizer o seguinte, essa descrição que a gente vai ler daqui até o final do capítulo, essa descrição é só um comparativo, porque é muito melhor. Ele está trazendo comparações, semelhante, como, parecido. E Deus é tão sábio a deixar a Bíblia escrita, que tem coisas que ele diz é assim, e tem coisas que ele mostra que ele está fazendo uma comparação, para que a nossa mente humana, que é ligada a esse mundo, possa entender um pouquinho da dimensão do que ele tem preparado para nós. E ele faz uma descrição maravilhosa. Só que o mais importante do céu não é a rua de ouro, não é os portais com pérola, não é esse resplendor como um cristal, como um jaspe cristalino. O mais impressionante desse lugar que Deus tem para nós, que é maravilhoso, está no capítulo 22, verso 4. Contemplarão a sua face e a gente vai estar lá vendo ele, cara a cara. Mas nem se conseguiu. O mais impressionante é viver para sempre na presença de Deus. Isso sim é impressionante. Ele preparou um lugar para nós muito, muito, muito melhor do que o que ele preparou lá para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Nós vamos contemplar a face do Senhor, nós vamos vê-lo e vamos viver na sua presença. Aí você pensa assim, tá, mas como que a gente pode ter certeza disso? Tem gente que acha um pouco arrogante você dizer, eu sei que eu tenho a vida eterna. Eu vou dizer exatamente o contrário. Você admitir, dizer assim, eu sei que eu tenho a vida eterna, é um ato de humildade. Porque a arrogância é se eu dissesse assim, olha, se Deus achar que eu mereço, eu vou chegar no céu. Então eu estou achando que um dia eu vou merecer. Quando eu digo que eu vou para o céu, porque eu sou um pecador miserável, que eu mereci ir para o inferno, que eu mereci a perdição, mas Cristo morreu no meu lugar e pagou os meus pecados, eu sou grato a Ele porque Ele fez isso por mim, e eu creio que Ele fez isso por mim, é um ato de humildade. Então, em 1 João, e é o último texto que nós vamos ler hoje, 1 João é pertinho de Apocalipse, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5. Então, será que a gente pode ter certeza dessa vida eterna? Então vamos ver lá.
Pode ler, capítulo 5, vamos ler primeiro o 9, vamos ler um por vez. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor, e esse é o testemunho de Deus, que Deus deu a respeito do seu filho. Tá. Nós acreditamos no que as pessoas falam pra gente, não acreditamos? Agora, o que Deus fala tem muito mais valor. E aqui ele vai falar, olha o que Deus fala a respeito do seu filho. Verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. E não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Tá. Então, assim, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Certo? Não é aquele que vai na igreja, que fez o curso da primeira fase, que faz as coisas bonitinhas, que acha que é bom. Não, aquele que crê tem esse testemunho, certo? Agora, aquele que não quer acreditar é a mesma coisa que está chamando Deus de mentiroso. Deus fala, eu dou a vida eterna, Deus fala sobre o filho dele, o que o filho dele fez, mas eu não quero crer, tem que ser do meu jeito. Eu estou dizendo, Deus está mentindo, eu quero, a verdade sou eu. Então, o fato de eu dizer que eu acredito na vida eterna é um ato de humildade onde eu aceito o que Deus diz a respeito disso. Versículo 11. Então, qual que é o testemunho que Deus deu que a gente deve acreditar? Deus deu a vida eterna para a gente, presente, não depende de nós, não é as nossas obras, nós não merecemos. Deus deu de presente a vida eterna. E onde está essa vida? Na placa da igreja fulana de tal. É isso? Não seguir as leis, ou seguir as regras, ou os rituais, ou fazer aquele monte de ritual que a igreja exige, é isso? Não. Onde está a vida eterna? No seu Filho. Certo? Simples. Olha a conclusão, verso 12. Aquele que tem o Filho, tem vida. Aquele que não tem o Filho de Deus. Matemática pura e simples, né? Exata. Tem o Filho, tem a vida. Não tem a vida. E por que ele deixou essas coisas escritas então pra gente? Verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de que creiais que tendes a vida eterna, a saber, a vós outros que credes na igreja fulana de tal. A vós outros que acreditaram no líder religioso. Não, a vós outros que credes no Filho de Deus. Deus deixou escrito para a gente saber que tem. E eu sei que eu tenho não porque eu mereço, muito pelo contrário, porque Ele deu de presente para mim, porque Ele morreu no meu lugar, e é por isso que eu posso chegar diante de Deus, e é por isso que eu posso ir para o céu e ter a vida eterna, e é por isso que eu posso chegar diante do meu Pai e conversar com Ele hoje, onde eu encontro misericórdia, onde eu encontro graça, onde eu encontro socorro, onde eu encontro aquilo que eu preciso para a minha alma. Bom, falta 1 minuto para terminar a aula, e vocês acharam que ficou fácil. Na primeira fase eu não fiz isso, mas agora vocês já passaram de ano. Então, eu fiz o grupo, e no grupo é para que vocês acharam que era só avisos, né? Então só eu vou postar no grupo, para evitar de às vezes esquecer, mandar um videozinho, ou dar algum BO, ano de eleição piorou mais ainda, né? Então, para evitar isso, só eu vou pôr. Se você precisar pôr alguma coisa, liga para mim e a gente vê se dá para pôr, tá? Mas o que eu vou começar a pôr? Vocês têm tarefas para a semana que vem, tá? Algumas coisas eu vou colocar ali, algumas perguntas para reflexão, versículo para ficar decorando em casa. Aí você falou, sou ruim de decorar. Tá bom, não tem problema. Você todo dia lê aqueles versículos para ele fixar na mente. Talvez você não lembre as palavras exatamente, mas aquelas verdades vão ficando na sua mente. Então, a partir de agora, vai ter tarefa para quem quer participar. Vocês viram que apertou, já no vídeo de chamado, ó, tem que se comprometer. Porque nós vimos que o lugar está praticamente cheio. Algumas pessoas não puderam vir avisar por questão de saúde. Então, vai encher mesmo. Claro, eu vou entender se alguém tiver uma emergência, um problema de saúde, uma escala de trabalho, a gente vai entender, e é por isso que também está fazendo a filmagem e a pessoa vai poder repor a aula. Mas a gente quer tentar esse compromisso, porque agora a gente está vendo que nós temos um relacionamento com Deus, e a gente vai procurar crescer mais. Então eu vou procurar jogar algumas coisas ali, para a gente intensificar esse aprendizado nosso, tá bom?
Deus abençoe a todos, boa semana e aí espere, lá no grupo vai sair novidades para vocês. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.